Quero saudar a igreja com a graça e a paz que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres nessa noite porque estamos na casa do nosso Senhor. Eu vou passar o microfone para o meu esposo para ele se apresentar. Pai do Senhor, queridos, sou o pastor Ramon. É uma honra estar aqui com os irmãos, com cada casal. Eu quero pedir ao Senhor, que Deus possa continuar falando mais e mais em cada coração. Eu creio que nesse pouco de tempo, eu creio que Deus vai falar algo no coração de cada casal aqui. E que Deus te abençoe, amém? Amém, querido? Eu queria lhes convidar, abra comigo a tua Bíblia, louvado seja o nome santo do Senhor, lá na carta aos Efésios. Eu vi o primeiro casal que nos antecedeu aqui, ela falando de algumas dificuldades, enfrentada por ela no casamento. Parece a nossa história, parece que tem alguém aqui contando a nossa história, E o início do nosso casamento, abre aqui para mim, amor, Efésios 5. O início do nosso casamento também foi um pouquinho assim. Eu também fui criada sem o meu pai. E geralmente a mulher que é criada sem o pai, ela costuma querer ser o pai e a mãe, Só que nós temos um manual, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer, seguir a palavra do Senhor. Então, eu queria te convidar, abra comigo Efésios 5. Eu vou tentar me manter focada aqui, senão a gente sai daqui 10 horas da noite, Meu esposo está tenso. O canto do horário. Mas vamos pedir que o Espírito Santo venha nos nortear nessa noite e que a graça dele esteja sobre nós. Se coloque sobre os teus pés, você que pode. Abra comigo, carta aos Efésios, capítulo 5. Eu vou falar um pouco, meu esposo vai falar depois de mim. Eu queria falar um pouquinho para as mulheres. Amém? Efésios 5, 22. Todos acharam? Todos têm Bíblia? Está aqui no telão? Não, Então vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Vamos ler todas juntas de novo? Vamos repetir alto, bom tom. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso... Amém. Louvado seja Deus. Agora vá comigo lá no livro de Gênesis. Eu pedi para você... Amor, tira a sua Bíblia daqui só um pouquinho, depois você põe, porque senão eu vou tomar todo o espaço. Abra comigo lá no livro do Gênesis, lá no início. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Se você tiver como grifar, mulheres... Louvado seja Deus. E diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma que esteja diante dele. Quando Deus criou a mulher, pode se sentar, gente. Quando o Senhor criou Eva, louvado seja Deus, o primeiro propósito era realmente que Eva fosse a disjuntora de Adão. Que ela o ajudasse ali no Éden, que ela completasse ele em todas as coisas. Só que a Bíblia vai dizer que o primeiro Adão, ele pecou. Então, ele desceu de nível, Ele estava em um patamar, e quando ele peca, ele desce. É como se nós descêssemos essa escada. E lá no livro de Pedro vai dizer que a mulher, ela deixou de ser a disjuntora para ser submissa. Amém? Então, hoje, nós, muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falando que a mulher, ela é o pescoço do marido, que o marido não se movimenta se ela não girar. E dentro de casa, isso causa um caos muito grande. Porque a carta aos Efésios, Paulo, ele é um homem muito abençoado, muito direcionado por Deus. Paulo vai dar direção ao casamento. Ele começa dizendo ali aos Efésios que a mulher seja submissa ao marido, como nós, a igreja, como a Cristo. Então, pastora, nós então estamos sendo menosprezadas? Não. Nós não estamos
em posição inferior a ele. Nós estamos em posição de noiva. Porque Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, o que acontece? Muitos dos casamentos hoje em dia têm sofrido demais, e principalmente no século atual, na época em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje em dia as mulheres elas ganharam notoriedade na empresa, nas escolas, nas ruas. A voz da mulher está sobressaindo mais em certos ambientes do que a voz do próprio marido. E quando isso entra dentro de uma casa, dentro do casamento, muitas mulheres, elas tentam se igualar aos seus esposos. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque a mulher, ela sempre vai ser submissa ao marido. Não temos para onde fugir. E entender o nosso papel dentro de casa, dentro do casamento, o que nós temos que fazer, para onde nós devemos nos mover, o que nós devemos nos submeter. Submissão é a tudo. A mulher nunca anda à frente do marido. A mulher nunca governa o teu marido, ela nunca lidera o teu marido, ela nunca orienta o teu marido. Pelo contrário, ela é governada, ela é orientada e ela é liderada. Mas por que isso tudo, pastora Érica? Porque nós perdemos a posição de adjunta e hoje nós somos submissa. E quando nós falamos de submissão, nós falamos que nós estamos andando abaixo de alguém. Cristo, marido e mulher. Cristo é a cabeça. O marido, ele protege o lar. E quando nós vemos que uma mulher, ela toma esse lugar dentro de casa, hoje nós temos famílias totalmente destruídas, mulheres que elas não conseguem se relacionar mais dentro de casa com o esposo, elas já não conseguem mais obedecer os seus maridos. E eu vou levar um pouquinho para o lado espiritual. A Bíblia fala a respeito de um espírito que hoje é uma influência que impera sobre o Brasil. O nome dela é Jezabel. E eu e você, sem percebermos, acabamos dando a ela liberdade para operar dentro da nossa casa. Porque se você for estudar, não vai dar para abrir falar um pouco de Jezabel aqui. Vou tentar trazer só um pouquinho. Liga aqui para mim, Ramon, para mim acompanhar o horário aí, senão... Amém. Jezabel, antigamente uma mulher, né, que servia a deuses estranhos, ela tomou a autoridade, ela pediu ao marido a autoridade. E a Bíblia vai dizer que cabe dar a ela a autoridade, ele, né, dá o anel, dá o selo, e ela faz o que ela tinha vontade de fazer no teu casamento. Só que hoje ela tenta nos influenciar para que nós sejamos além dos nossos esposos dentro da nossa casa. E o que isso causa dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa, a gente abre uma ruptura, uma brecha, uma legalidade, para que espírito malignos entre dentro da nossa casa e alcance nossos maridos, e alcance nossos filhos, destrói nosso casamento. E quando a gente tenta tomar uma posição, tomar o lugar do nosso marido, fazer algo que era para ele fazer, ela impera dentro da nossa casa, ela atua dentro da nossa casa, trazendo destruição, trazendo discórdia, trazendo discordância no casamento. Aí a mulher, né, que não quer se submeter, que não quer reconhecer o seu papel dentro do lar, dentro de casa, ela acaba que, de alguma maneira, governando o seu marido, tirando ele de certas direções, daquilo que tem que fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Não é fácil estar na posição de submissão, mas é favorável. Não é fácil, mas é favorável. Por quê? Porque nós, mulheres, a Bíblia diz que nós somos o vaso mais fraco, né? A parte mais fraca. A gente até é um pouquinho mais forte, que o marido suporta algumas coisas menos do que as mulheres. As mulheres, para algumas coisas, elas são têm mais força, principalmente quando eles estão doentes, né? Quando o marido tá doente, acabou. Mas a mulher, ela é doente, ela amamenta, ela cozinha, ela limpa, ela trabalha, ela faz tudo. Só que quando você está na submissão, na posição de ser cuidada, de ser amada, é como Cristo ama a igreja. É como Jesus trata a igreja, com carinho.
Quando nós nos submetemos ao nosso esposo dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, nós estamos seguindo aquilo que Jesus permitiu para que eu e você seguíssemos. Estamos obedecendo a palavra do Senhor. E quando eu e você deixamos de obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que a desobediência para o Senhor é como o pecado de feitiçaria. E aí eu quero trazer Jezabel mais uma vez. Porque quando eu e você desobedecemos ao Senhor, nós estamos sendo feiticeiros dentro da nossa casa. E o dano está instalado dentro do lar. Por quê? Porque nós somos espelho para os nossos filhos. Eu tenho 3 filhas. A Manuela, a uma é do meu esposo, que é a Stephanie, e a outra é a Agatha, que é a nora do pastor Alexandre. Amém? E se nós não nos posicionarmos como mulher submissa, isso vai discorrer por toda a nossa família. E hoje nós temos aí casamentos arrebentados, mulheres arrebentadas, feridas, marido que tem vergonha de falar quem é a tua esposa. Ou eu cresci a minha vida inteira, até eu comento, abra comigo aí Provérbios 12, tem uma palavra abençoada aí. Eu já vou passar para você. Não, está aqui, Provérbios 12, versículo 4. Eu vou ler, para adiantar um pouquinho. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como... Vou ler bem alto. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento aos seus ossos. Paulo, ele vai nos dar uma direção sobre a respeito de um comportamento da mulher dentro de casa. A Bíblia diz que os nossos esposos, ele é a cabeça. É eles que a responsabilidade pesa sobre os ombros do marido. Olha para o seu marido e fala, a responsabilidade de tudo está sobre você. Eu posso te orientar, mas eu não posso te liderar e eu não posso te governar. Não é fácil falar isso, não. É muito difícil, né, Ramon? Porque quando a gente casou, né? Para eu estar aqui ministrando isso, o Espírito Santo me amassou muito. Verdade. Mas não foi pouco, não, irmão. Foi muito. E que eu me lembro, uma vez... O Espírito Santo falou para o meu esposo, andarão 2 juntos se não tiver em pleno acordo. Não existia acordo entre nós. Porque eu queria mandar mais do que ele. Eu queria dar ordem dentro de casa. Era o que eu falasse, se não fosse o que eu falasse, acabou. O assunto estava encerrado. Eu preciso explicar. Por quê? Existe uma guerra espiritual, irmão. O inimigo ele não fica satisfeito com a família. E ele faz de tudo para trazer destruição, separação. E eu tenho uma palavra, na verdade eu tenho muitas palavras, só que não dá tempo. Não dá. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18, só vou ler esse versículo, irmão. Senão não vai ter tempo. Abra, por favor, rapidinho, só para você entender. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18. Para você entender o que eu vou falar. Você achou? Diz amém? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Porque o amor, você consegue suportar, você consegue ir além. Você consegue entender o que o outro está sentindo. Quando Amém. O apóstolo Pedro ele fala em 1 Pedro 3,7, que as mulheres são como um vaso mais fraco, não é que a mulher ela é fraca, ela não aguenta nada, não é isso. É que o marido ele precisa observar como que a sua esposa está. Nós, marido, precisamos ser exemplos para nossas esposas. Fechar todas as brechas no mundo espiritual. Amar nossas esposas não só de palavra, mas com atitudes. E você suportar no momento que está dando tudo certo é muito fácil. Mas no momento que a adversidade vem, que o desemprego chega, que vem as guerras com filhos, conflitos, e muitas das vezes nós, maridos, se não tivermos sabedoria, eu tenho vários trechos da Bíblia para te dar base para você praticar dentro do seu lar.
O primeiro trecho é Provérbios 15:1, que diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Se você não tiver uma palavra com sabedoria no seu casamento, você vai trazer ira. E eu peguei muitos momentos, às vezes ela falava algo, eu falava algo, ela falava algo, e começava um conflito. E eu percebi que eu precisava vigiar. Um dia eu falei, Eric, eu não vou mais brigar. A partir de agora eu só vou orar. Eu só chorava. Eu chorava. Eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Aí liguei o rádio. Aí o homem lá no rádio, o pastor falou, abra sua Bíblia em Amós 3:3. Quando eu abri, estava escrito, para não tomar tempo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu falei, você está ouvindo aí, amor? A gente tem que estar de acordo. Então eu precisei andar mais de acordo. Foi uma guerra espiritual, por quê? Porque eu queria brigar, eu queria conversar. E ela falou, não tem conversa. E eu comecei a compreender, irmão, que se não tiver amor no relacionamento, você não consegue suportar. Porque são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Eu comecei a declarar no mundo espiritual, não, a minha família pertence ao Senhor. Amém. Eu não vou dar legalidade para o inimigo. Eu comecei a convidar ela, amor, vamos orar, vamos jejuar mais, vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Porque o amor tudo suporta. E nós não podemos amar só de palavra. Você percebeu que a Bíblia fala que para que as suas orações não sejam impedidas, a oração do casal? Por quê? Porque acaba o casal de alguma forma abrindo legalidade, como a minha esposa falou aqui. E acaba tendo conflitos a ponto da pessoa não conseguir como resolver. Porque ninguém está disposto a liberar perdão. Ninguém está disposto a declarar, como o salmista fala, em Salmo 19:12. Quem consegue compreender os próprios erros? Depois frisa na tua Bíblia. Salmo 19:12. Diz assim, quem consegue compreender os próprios erros? Aí ele fala, expurga de mim aquilo que é oculto. Porque quando você consegue entender seus próprios erros e olhar para sua esposa e falar assim, amor, eu errei. Eu preciso melhorar. Às vezes eu não estava errado, irmão. Entenda isso, às vezes dá até vontade de rir, né? Às vezes eu não estava errado, mas eu chamava ela e falava, amor, me perdoa. Nunca estava. E era verdade, não era, amor? É verdade. Era verdade. É verdade. A minha esposa foi uma guerra espiritual muito grande, porque nós dois viemos do mundão. E foi difícil, porque nós somos novos. E foi uma guerra espiritual. E tudo que eu ouvia na Bíblia, eu falava, nós temos que praticar isso, hein? Porque se a gente não praticar isso, nós não vamos conseguir. E foi necessário ela entender também que sem a prática da palavra, nós não íamos conseguir continuar. E Deus só abençoou quando houve prática. É o que está em Mateus 7:24, que não dá para entrar. Sobre o prudente e sobre o insensato. O prudente é aquele que ouve e pratica. Mas praticar onde, pastor? Praticar só na igreja? Não. Praticar todos os dias. Governar bem sua casa. Amar seus filhos. Amar sua esposa. Você ser exemplo para sua família. E eu passei a entender que eu precisava fazer a diferença. Fazer a diferença como? Mesmo ela estando errada. Eu falava, amor, me perdoa. Eu sabia que isso constrangia, irmão. Eu falei, Espírito Santo trabalha. Se deixar isso realmente constrange, porque eu me lembro que eu já pregava, né, orava, sempre fui intercessora da igreja, sempre ministrava a palavra, libertação, cura interior, mas faltava algo dentro de casa. Mas eu vou me defender uma vez. A Bíblia diz que o servo do Senhor ele não se justifica. Mas o casal que falou aqui antes foi excepcional. Quando ela falou que uniasse o homem e a sua esposa e serão ambos uma só carne. Eu tinha algumas coisas assim, porque o meu esposo, ele sempre foi muito ligado à mãe. E na maioria das vezes, ele recorria à mãe para pegar conselhos, para pegar auxílio. E quem tem filho aqui? Adolescente que vai casar. Graças a Deus, nossos filhos, minha filha não vai morar perto, né? Não vai deles também. Porque o que acontece? A minha mãe, ela me conhece. A mãe conhece os filhos, né? E a minha mãe sabia quem eu era. A minha avó, a minha família, todo mundo me conhecia. E eles não botavam pano quente. Nunca minha mãe, meu pai, alguém que
tentou se intrometer no nosso relacionamento foi a meu favor. Eles falavam, Érica, você está errada e precisa reconhecer o teu erro. Mas, do lado do meu esposo, a primeira palavra que ele ouvia, isso não vai dar certo, separa dela. Essa mulher vai acabar, vai fazer isso, isso, aquilo. Ah, meu filho, olha, você não pode deixar ela falar isso. Você não pode, não pode, não pode. E o casamento é uma construção. Onde o Espírito Santo, ele que é o agente principal no casamento, é o Espírito Santo. Precisa ser o Espírito Santo. Ele tem que ser a nossa rocha. A nossa casa não pode ser edificada com falas de terceiro, quarto, quinto, sexto, melhor amigo, melhor amiga, não. O nosso casamento, ele tem que ser edificado na rocha. O nome dessa rocha é Cristo Jesus. Porque se eu e você não solidificarmos o nosso relacionamento em Cristo Jesus, ele vai fundir, vai vir o vento e ele não vai suportar. E aí muitos casais ouvem dos pais, volta para casa. A sua cama está aqui, o seu espaço está aqui. Está sendo maltratado. Está sendo maltratado. Só que não é você pegar dois seres humanos desconhecidos no namoro. Serve para coisa, a gente conhece no namoro, mas o dia a dia revela o caráter. A cada amanhecer, a minha vida inteira, eu sempre prego para mulheres, eu sempre falo, a responsabilidade da casa é sua, não é do teu esposo. Ah, mas ele também suja o copo. Se ele quiser lavar a louça, beleza. Ó, vamos bater palma para ele. Mas a responsabilidade da louça é da mulher. A responsabilidade da casa pertence à mulher. A responsabilidade de nutrir os filhos, alimentar, fazer a comida é da mulher também. Mas é responsabilidade do homem trazer a provisão para dentro do lar e não deixar que falte nada para ela. Se eu e você compreendemos esse papel, vai dar tudo certo. Pastora Érica, mas então eu não posso trabalhar? Pode, não deve trabalhar. Mas o teu dinheiro não é teu dinheiro. Um dos maiores problemas dentro do casamento. No início foi assim. Foi assim, porque eu pegava dinheiro emprestado. E queria que me pagasse, entendeu? E ele falava, amor, é nosso, não é seu. Eu falei para ela assim, nós somos uma só carne. O que é seu é meu, o que é meu é seu. E ela falava assim, não, você vai ter que me devolver. Eu falei, isso está errado, a gente se converteu. Eu já entendi que nós somos uma só carne, amor. Para com isso. E foi uma guerra, tá? Foi uma guerra muito grande. Mas nosso casamento estava sendo realmente edificado em Jesus. Porque para suportar, hoje nós vamos fazer 15 anos de casado, eu tenho 40, ele tem 38, vai fazer 39 agora em julho. E assim, nós ainda estamos construindo o nosso casamento. Ainda existem algumas pedrinhas que precisam ainda ser ajustadas, e eu acho que vai ser assim até a vinda do Senhor Jesus, né? Até Jesus voltar para buscar a igreja, para nos buscar. O nosso casamento ainda vai estar tendo algumas, falar em reforma, né? Eu amo reformar a casa. Mas o nosso casamento ainda vai estar sendo reformado pelo Espírito Santo. O que não pode acontecer? Nós, mulheres, tomarmos o espaço dos nossos esposos. Porque hoje o feminismo, né? Ele tem pregado isso dentro da casa, dentro das escolas, dentro das faculdades, que a mulher, ela é, sim, igual ao homem. Isso é uma mentira do inferno. O diabo, ele está usando de várias maneiras para perturbar, para desconstruir o que Cristo, o que Deus construiu lá no Éden. A primeira família do Éden. Satanás, ele está trabalhando com todas as forças para que o teu casamento se perca, se funda, se destrua, se aniquila, para que você, dentro da tua casa, sirva o diabo dentro do teu lar, para que Deus não seja o majoritário, o dono da tua casa. E se eu e você não percebemos esse espírito, que ele entra subliminamente, sem que você perceba. A Bíblia diz que Satanás, ele é sagaz, ele é esperto, ele conhece o teu casamento. Ele não sonda a nossa mente, porque ele não tem esse poder, mas ele sonda os nossos gestos, o nosso comportamento. O marido fala uma coisa, a mulher faz uma cara. Ele já sabe, ela não gostou, então eu vou trabalhar naquilo dali. É naquilo dali que eu vou trabalhar. A mulher fala alguma coisa com o marido discorda. Olha, se você não concordou, chama a tua esposa. Um conselho que eu te dou.
Se a sua esposa fez algo, falou algo, e que você não gostou, chama ela, amor, vamos conversar. Agora não quero conversar. Então espera uma outra, ora a Deus por oportunidade. Fala, Senhor, me dá a oportunidade de eu trazer esse assunto, que o Senhor tome a direção, mas com amor, com carinho. Porque se a sua mulher faz algo, sua esposa faz algo, e você não gosta, e na frente de todos, ou você fala, você está errada, você não pode fazer isso, aquilo, outro, vai, né? A mulher que é sanguínea, colérica, como eu sou, na hora vai dar um choque. 220 é fato dar 220. Mas quando... O que acontecia? Ela ficava muito nervosa. Como todas as mulheres ficam nervosas. Todas não, algumas. Muitas mulheres não... Sim, o nervosismo tenta entrar no casamento, irmão. E se você não tiver sabedoria para praticar novamente o que você aprendeu, não vai adiantar. E eu falava para ela, amor, vamos nos entender. E Deus ministrava no meu coração, olha, sem lenha o fogo se apaga. Você já leu isso na Bíblia? Provérbio 26, verso 20. Se você quiser, marca aí. Provérbio 26, 20. Diz que sem lenha o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. O problema é que o casamento está sofrendo uma opressão. A opressão é diferente do endemoniamento. Opressão é de fora para dentro. O endemoniamento é de dentro para fora. Quando a pessoa chega a endemoniar, é porque ela está absorvendo várias coisas dentro dela. Vai criando raízes de amargura. Vai criando rancor, não consegue perdoar. Ela fala, vou esperar ele fazer de novo para fazer com ele. Ele me paga. E a Bíblia fala, em Hebreus 12, verso 15, diz que ninguém vos prive da graça de Deus que é em Cristo. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por causa disso, muitos foram contaminados. Essa raiz de amargura, irmão, é uma pessoa que guarda raiva. Você conhece alguém assim? Alguém que guarda raiva e fala, eu vou esperar a minha oportunidade. Tem mulheres que guardam raiva, tem homens que guardam raiva e nunca consegue perdoar, nunca consegue confessar que errou. E Deus sempre falou comigo na palavra. Tanto que você percebe que tudo eu levo para a palavra. Porque a palavra de Deus, irmão, ela precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como está em Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para aqueles que praticam ela. E eu percebi ao longo desse tempo de casamento que eu nunca havia casado com ninguém. Quando eu casei, eu falei, meu Deus, o pastor falou que seria uma bênção. Vocês riram, é verdade. O pastor falou que era de Deus. Eu fui no pastor, irmão, e falei, pastor, o senhor falou que o casamento era de Deus, pastor, não está dando certo. E ele falava, olha, pratica a palavra. E eu não compreendi, irmão. Quando você começa a praticar o que você aprendeu dentro do seu casamento, as coisas fluem. O problema é que as pessoas não praticam no casamento e abrem portas para o inimigo entrar. Pastor, eu sou homem, pastor, e muitas das vezes eu não consigo ficar calado. Eu tenho uma palavra para você. Está em Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz, sabe, porém isso, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O problema é que a pessoa se ira e fala, eu estou irado. Quem já fez isso? Eu estou irado. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que resolver esse problema hoje. Você tem todo o direito de se irar. Marido, você tem direito de se irar. Esposa, você tem direito de se irar. Irei-vos, mas não pequeis. Então, essa palavra já vem no meu coração de Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Você vai ver que está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Aí no 27, Efésios 4 fala, não deixe lugar ao diabo. Por quê? Colocar o sol sobre a ira, irmão, é você dormir com raiva e acordar com raiva. Eu botei um propósito lá em casa, diante de Deus. Falei, amor, não vamos dormir sem se falar. Agora eu tenho uma experiência para falar. A respeito de dormir sem se falar. O Ramon, ele sempre falava assim, amor, quando a gente tiver qualquer adversidade, qualquer briga, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas isso, né, na teoria, é muito bom, né? É fácil de falar, não é? Fala aí pro teu esposo, quando tivermos algum problema, nós vamos sentar e... conversar. Só que comigo estava diferente. Verdade. Eu não conseguia compreender. E eu me lembro um dia
Isso foi uma experiência, não desejo a vocês, a ninguém até, foi uma experiência terrível. Eu tive uma discussão com ele, não me lembro o motivo, porque tudo era motivo, né? Verdade. Uma vez eu tentei até amassar a aliança não amassou. Verdade. Isso no primeiro, segundo, terceiro ano de casado. E eu me lembro que ele falou, Érica, vamos conversar antes de dormir. Eu falei assim, eu não vou não quero assunto não, que não sei o quê. Aí virei até ao contrário para dormir assim, né? Para baixo, na cama. E eu nunca adormeci tão rápido como eu adormeci naquela noite. E eu peguei um sono. E quando eu fechei meus olhos assim, eu vi um demônio entrando na entrada da minha rua. Eu acompanhei cada passo do demônio. Ele vindo da rua principal, e a gente nessa época não tínhamos casa própria, morávamos de aluguel numa vila. E o demônio veio andando, entrou na outra rua. Assim. Eu vi ele passando, lá na vila tinha um corredorzinho assim, eu vi ele entrando no corredor, atravessando todas as paredes, chegando do meu lado na cama. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não conseguia me mexer, eu só via quando ele lançou uma capa preta sobre mim, e eu tentava acordar, eu não conseguia acordar, e quando eu falei, Senhor, tenha misericórdia, quando eu falei, Senhor, tenha misericórdia, o demônio, puf, saiu. Quando ele saiu, eu levantei da cama e falei, amor, vamos orar. Falei, amor, vamos orar. Mas isso aconteceu depois de várias tentativas da reconciliação. Porque Amós, ele acabou de recitar aqui, ele disse, não andarão dois juntos se não tiver pleno acordo. Se nós colocarmos o sol sobre a nossa ira, nós vamos dar lugar ao diabo dentro da nossa casa. E eu me lembro da experiência que Jesus teve com Pedro, quando Jesus estava indo para a cruz, e Pedro falou, não, meu Senhor, não vai. E Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. O que nós pensamos é que muitas das vezes Satanás não nos usa. Se dermos a ele legalidade, ele vai nos usar sim. Ele vai nos usar. E o pior de tudo é quando ele entra dentro do nosso casamento. E quando ele entra dentro da nossa casa. Diversas vezes, até anos atrás, o Ramon, uma vez a gente brigamos também, eu discuti com ele, eu não queria assunto. Ele falou, Érica, eu vi, tinha um homem entre eu e você. Eu quero te dizer, a terceira pessoa do teu casamento precisa ser o Espírito Santo. Ele tem que ser a terceira pessoa do teu casamento. Não dê lugar à ira, não dê lugar à angústia, não dê lugar à mágoa. Porque o pastor falou, se eu e você colocar o sol sobre a nossa ira, principalmente as mulheres, ela vai criando uma dorzinha na tua alma. E aí aquilo vai sendo alimentado dia após dia, porque eu quero te dizer uma coisa, eu e você, eu gosto de planta, a gente pode até não ter tempo todos os dias para regar, mas o jardim de Satanás, ele rega todos os dias, se possível 2, 3 vezes, grava isso, guarda isso no teu coração, uma sementinha amarga que ele plantou na tua alma, ele vai ter o prazer de alimentar ela dia após dia, e ele vai usar muitas vezes de quem? O esposo. Porque é ele que convive com você, dentro da tua casa. Aí, você está desapercebida. Eu, Érica, não tenho muito disso, de fazer cabelo, cortar cabelo, e fazer uma coisa diferente, e esperar que o esposo chegue e fale assim, nossa, olha, né, você está bonita. Eu não tenho, tem muitas mulheres que querem que o marido as repare, que fale que elas estão bonitas. Eu não tenho isso, mas o marido que não olha para a esposa, ele não consegue reparar, não dá um elogio, né? Fala, nossa, amor, você está bonita. Aí o diabo, quando o teu marido não fala, o diabo fala, viu, ele nem reparou. Você se arrumou toda e ele, você fez uma comida maravilhosa e o diabo, ele vai alimentando. Aí você faz algo, teu marido vai lá e fala, poxa, você fez isso, e ele vai alimentando aquela raiz de amargura. Quando você vai ver, o teu casamento está com um câncer enorme. Aí não tem a gota d'água? Aquela última gota que você fica olhando, ela, quando ela cai, faz aquele estardalhaço todo, aí vem a ruptura, aí já vem logo o desejo, o diabo, a primeira coisa que ele fala, separa, larga, não tem mais jeito. Eu estou falando de experiência própria, que a gente já chegou a esse consenso mais certas vezes. Meu irmão, não andarão dois juntos se não tiver em pleno acordo. E pior, usa a palavra de Deus. Eu falei para ele, se não tem acordo, então a gente separa.
Eu moro em cima, você mora embaixo, e na vez ainda falei, me ter como esposa é bom, mas me ter como ex-mulher é terrível. E aí a gente diz que o diabo não nos usa. São coisas que a gente vai... É porque não dá tempo. Ela passou num processo com Deus, onde eu percebi o tratamento de Deus com a minha esposa. Porque quando existe uma resistência no casamento e ninguém consegue confessar que está errado, abre mesmo portas. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aí sim a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Só que quando a outra pessoa não quer reconciliação, fica difícil. Se você não ceder nenhum momento e entender que você também errou, que você precisa melhorar, vai continuar sempre as mesmas guerras. E hoje, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor porque minha esposa, ela ouviu a voz de Deus. Então, quando alguém consegue ouvir a voz do Senhor e praticar, irmão, é diferente. Em Apocalipse se fala, aquele que tem ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. Só que muitas pessoas ouvem, mas não praticam. E o casamento fica um lar de destruição, de brigas. Não consegue sentir mais amor pelo outro. Não tem mais paz dentro de casa, só briga, discussão o tempo todo, desentendimento. Por quê? Porque não consegue sentar e realmente confessar que precisa melhorar. Reconhecer a culpa. Reconhecer a culpa. E eu percebi ao longo dos anos, irmão, que quando a minha esposa permitiu que a palavra de Deus entrasse, trouxe cura. Aleluia. Se você permitir que a palavra de Deus entre no seu casamento, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como diz Hebreus 4:12, diz que porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Verdadeiramente ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. E a palavra de Deus ela é apta, irmão, para discernir as intenções do pensamento e intenções do coração. Quando você permite, diga assim, eu preciso permitir. Eu preciso permitir. Se você não permite, não adianta. Estamos em uma guerra espiritual onde o inimigo quer separar os casais. Onde o casamento é o alvo. O casamento é o alvo, porque ele não quer união. Ele não quer que você trate sua esposa bem. Ele não quer que você levante e arrume a cama. Ele não quer que você tire a toalha do banheiro. Ele quer que você deixe tudo bagunçado para ter confusão. O tapete da pia. Irmão, tapete da pia. Você tem aqueles tapetezinhos perto da pia assim? É passadeiro o nome, né? Meu misericórdia. Aquele tapetezinho ali, quando eu passava, bagunçava. A minha esposa falava, ah lá, parece que tem prego no pé. Irmão, me irritava. O que eu passei a fazer? Eu passei a olhar e fazer assim, ó. Eu sentia que ela estava chegando. Para não ter problema. Então, se você não procurar fazer as coisas certas, se você não procurar entrar em concordância na sua casa, você vai abrir portas no mundo espiritual, irmão. É concordância, não deixar a toalha no banheiro. Procurar levantar, arrumar sua caminha, não deixar o tênis sujo dentro de casa. Procurar ser exemplo para os seus filhos. Amém. Amém, irmão? Eu vou... Essa experiência que ele falou, eu tive muitas experiências com Deus, muitas. E algumas foram ruins, mas por conta do meu próprio comportamento. Na noite em que ele falou, andarão 2 juntos, se não estiver em pleno acordo, isso era 3 horas da manhã. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, acabou. É como se eu tivesse chegado no limite, eu gastei todo o crédito com o céu. E naquela época, a gente tinha mais ou menos 5 anos de casado, e eu queria ter outro filho, porque eu queria logo operar, porque eu não queria ter filho com 40 anos, eu não queria... Entendeu, né? Aí eu queria antecipar tudo. E no dia seguinte, eu passei mal, fui para o hospital, e os médicos, ninguém descobriu o que eu tinha. Ninguém descobriu o que eu tinha. E eu estava perdendo muito sangue, muito sangue, muito sangue. O sangue estava podre dentro de mim. E eu cheguei no hospital, o médico falou que eu estava com uma infecção urinária, mandou eu voltar para minha casa.
Aí ele falou, eu lembro o antibiótico, norfloxacina, até ia falar, gente, infecção urinária, norfloxacina. Ele fala, você é médica? E aí eu fui para casa com norfloxacina, só que aquilo só piorou. Aí eu voltei de novo para o hospital e os médicos já não sabiam mais o que fazer. É a única coisa que eles falavam, a gente está perdendo ela. Nós estamos perdendo ela. Aí chegou a minha mãe e falou assim, ela estava tentando engravidar, já fizeram o teste de gravidez. Ele falou, mas ela menstruou, ela falou que menstruou. Ela falou, mas tem mulheres que estão grávidas e menstruando. Aí o médico enfiou, não tem quando você já está, o cachorro assim, já não tem mais o que fazer? Eles pegaram uma agulha desse tamanho, enfiaram na minha barriga e falaram, olha, ela está com uma gravidez tubária e o sangue dela, ela já perdeu todo o sangue, está tudo podre dentro dela, a gente não sabe o que vai fazer. Aí me transferiram para um hospital, eu cheguei no hospital, o médico falou assim, o que ela está fazendo aqui? Nós não temos recurso para ela. Não tem o que ser feito aqui. Nós vamos operar e falou para eles, se vocês têm fé, se agarre a fé que vocês têm. E eu, como muito chorão, fui lá para fora e comecei a chorar. Falei, Senhor, eu pedi para o Senhor tratar minha esposa, não matar ela, Senhor. Diante de Deus, irmão. Sentei no meio fio do asfalto e comecei a chorar. Veio o guarda municipal, começou a marchar e falar em língua na minha frente. Eu falei, meu Deus, Deus vai usar ele. Daqui a pouco ele falou assim, olha, Deus manda te falar 1 Coríntios 10:13, só que eu já sei que está escrito. Que diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará você ser tentado, além do que você possa suportar. Antes, com essa tentação, eu vou te dar o escape. Irmão, já descansei, falei, Deus está dando escape. Aí, escuta. O médico me operou, me lembro que a cirurgia durou lá umas 5 horas. Ele falou, olha, todos os órgãos dela foi contaminado. Eu estou falando de 24 horas com uma hemorragia interna. 24 horas com uma hemorragia interna, 24, quase 30. E aí o médico foi, lavou, limpou, fez o que tinha para fazer e me mandou para o quarto. Gente, a Bíblia diz, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. É muito triste quando você toca em um ungido de Deus e Deus, né, deixa que alguma coisa te aconteça. E eu estava dentro daquele quarto, me levaram para um quarto onde as mães estavam com seus bebês. Eu estava com 1 mês de gravidez. Meus seios parecia que eu tinha tido um parto como se eu estivesse com um bebê. Que eu tinha leite, meu peito saía leite, como se eu estivesse amamentando uma criança. E aí chegou a hora da visita, vinham as pessoas para visitar os familiares. E as pessoas olhavam para mim. Eu me lembro que uma menina chegou para mim e falou assim, Érica, cadê o seu bebê? Aí eu falei assim, eu perdi. Ela falou assim, mas você não deveria nem estar aqui, que as mulheres que perdem neném ficam na outra sala. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou para mim assim, Érica, cadê os filhos espirituais? Cadê a obra? E meu coração doeu, mas doeu assim. Ele falou assim, eu estou permitindo você ter leite. Eu estou permitindo você chorar, para você saber a minha dor. O quanto eu choro, o quanto eu espero de você. Aí, naquele momento, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, se o Senhor me tirando daqui, eu prometo, eu vou mudar, eu vou pregar a palavra. E naquela noite, passados 6 dias, entra uma menina no hospital, ela teve um bebê, estou adiantando por conta do horário, e ela estava amamentando um garoto forte, gordo, bem bonito, né? E eu, ai, que criança bonita, não sei o quê. Aí ela começou a falar, o pai do meu filho, ele é casado, mas quem tem direito na casa sou eu. Eu falei, minha filha, o Senhor tem coisas melhores para você. Você teve um filho para ter uma casa, lá em cima tem morada de graça. Ei, Deus, ele quer ser o seu pai, ele quer ser seu noivo. Aí ela pegou e falou assim, mas a esposa do meu marido é crente. O Espírito Santo falou, diz a ela que o que eu uni, o homem não tem poder de separar. O quê? O Espírito Santo falou, diz a ela. Eu falei, a Bíblia diz que você não pode separar, que o que Deus uniu, o homem não separa. Deus tem um noivo, tem um esposo, tem uma família preparada para você. Isso era 11 horas da noite. Só que momentos antes, a minha médica foi lá e falou para mim, Érica, todo o sangue que entra na tua veia, parece que está entrando água, não tem efeito, você está com uma anemia profunda, suas plaquetas estão baixas, a gente não sabe mais o que fazer com você. A mesma médica
Isso foi numa sexta-noite. No sábado de manhã, 6 horas da manhã, ela veio. Érica, oi, liga pro teu esposo, manda ele te buscar. Eu, hã? Ela, algo tá errado que eu não sei te dizer, mas o teu exame tá tudo bem, nem sei o que você ainda tá fazendo no hospital. Aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se eu soubesse, eu já tinha pregado desde o primeiro dia que eu entrei aqui. E o Espírito Santo falou para mim, o teu casamento é o teu maior ministério. Amém. A tua família é mais importante. Então não é sobre você, é sobre mim, é sobre o reino. Os nossos casamentos foram feitos por Ele. E eu quero te dizer, Ele tem ciúme do teu casamento. Então, mulher, agora vocês entendem por que eu falei tanto de submissão, né? Eu aprendi na prática. Muitas de nós temos a oportunidade de aprender na teoria. Ouvir experiência de alguém. Não queira que Deus te ensine da pior maneira, não. Peça ao Espírito Santo, o Senhor é o meu auxílio, é o meu socorro, presente na hora da minha angústia. E se você chamar por Ele, Espírito Santo, toma o governo do meu casamento, me ensina a ser mulher, me ensina a ser submissa, me ensina a honrar, me ensina a ser essa mulher de provérbio, me ensina a ser, de fato, a coroa do meu marido, porque eu não posso apodrecer os ossos dele. Nós não podemos apodrecer. E tem mulher que ela tem por hábito de diminuir o esposo, de menosprezar o marido, né? Meu marido não entende a Bíblia. Nós, mulheres, nós temos usado, né? Não sei vocês, mas a gente quer orar mais, a gente quer buscar mais conhecimento, porque os esposos trabalham, têm seus afazeres, só que é papel dele nutrir você na palavra de Deus. É obrigação dele te manter informada sobre o que está aqui, porque a Bíblia diz que é vergonhoso quando uma mulher pega orientação a um homem dentro da igreja. Isso é bíblico. Paulo exortou uma mulher. Mulher, fica calada, porque você tem que buscar a orientação do teu esposo dentro da tua casa. Só que hoje, infelizmente, nos dias de hoje, as mulheres estão querendo ensinar os maridos. E isso é antibíblico. Olha para o teu esposo e fala, é tua responsabilidade. Olha para ele e fala para ele, não tenha vergonha não. Cadê a pastora Fabiana? Olha para ele e fala, olha, é tua responsabilidade me nutrir. É tua responsabilidade me ensinar a palavra de Deus. Pastora Érica, mas eu me converti. Eu também me converti primeiro. Eu vou falar uma coisinha aqui. O pastor Ramon, quando eu me converti, ele falou assim, se eu souber que esse pastor está dando em cima de você, eu vou furar ele todinho. A gente morava no Boaçu. E ele falou para mim, você não vai ser crente. Eu falei, agora deu ruim, quer mandar em mim? Eu queria ser a dona da verdade. Eu falei, eu vou para a igreja. Aí Deus pega as coisas fracas para confundir, né? Porque eu falei, o quê? Eu vou para a igreja. E quando eu fui para a igreja, primeiro dia que ele entrou na igreja, eu fui indo, até que um dia ele falou, eu vou lá na igreja hoje, mas você vai sentar no banco da frente, eu vou me assentar atrás. Se eu ver o pastor chegando perto de você, eu furo ele todo. Aí o pastor começou a pregar. Foi provérbio, não. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, convertendo os teus maus caminhos, então eu, Senhor, os ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E o pastor começou a pregar a vida dele, ele falou, você falou da minha vida. Eu falei, querido, o Espírito Santo te conhece. Em minutos ele faz o apelo, quem está lá na frente de joelho? O brabo, né? O brabo estava lá de joelho. Então eu quero te dizer, o teu posicionamento muda o teu relacionamento. E se não mudar, Deus muda ele. O que não pode é eu e você queremos mudar o que Deus já constituiu como família. O marido é a cabeça. Nós somos o... Amém? Amém, irmãos? Eu nunca havia entrado na igreja, que não dá tempo, por conta do compromisso que eu estou de ministrar daqui a pouco. Eu nunca havia entrado na igreja e naquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Eu permiti ser transformado, vim de uma vida muito ruim e Deus mudou a minha história, meu casamento, a minha família foi alcançada pela presença de Deus. Eu permiti que o Espírito Santo
entrasse mesmo na minha vida. Eu entendi que está em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Mas no 17 diz que quem destrói o templo, Deus o destruirá. Eu entendi que eu precisava permitir que o Espírito Santo habitasse no meu casamento. Eu olhava para minha esposa e falava, amor, eu te amo, com toda a tribulação eu te amo, com todas as lutas eu te amo, eu não vou te largar, agora até que a morte separe. Amém? Eu falava para ela, agora não pode separar mais. Começou a guerra porque ela me chamou para a igreja e depois queria parar. Eu falei, não, agora você vai continuar. Eu quero deixar uma mensagem para você, não desista do seu casamento, ame a sua esposa. Seja exemplo, marido, para suas esposas. Faça a diferença dentro do seu lar. Pratique a palavra. Amém? Eu louvo o Senhor por cada família, por cada casal aqui representado, pela vida do pastor Sandro, por sua família. Eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que foi liberado aqui, amém? Quero orar nessa noite, em nome de Jesus. Coloque de pé, fica de frente assim. Glória a Deus. A gente vai te dar alguns segundos para você tiver algo aí no meio que precisa ser falado, denunciado, né? Algo que precisa ser confessado, brechas que precisam ser reparadas, né? Talvez você se lembre de algo que você falou com tua esposa ou com teu esposo, que o feriu, que a magoou. Você tem agora a oportunidade. Fabiana, pode apagar ali, que aí eles vão ficar mais... Glória a Deus, vão ficar mais light, vai ter mais oportunidade. Espera aí que vai ligar aqui, senão eles vão confundir o espaço. Meu Deus! Glória então, a Deus. nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos. Chega bem próximo, não tem vergonha não, gente. Fica de frente. Não precisa ter vergonha não. O Espírito Santo, ele está aqui, ele te conhece. Talvez você tenha ouvido algo do seu marido que tenha te ferido. E você guardou isso no teu coração. Isso está no teu coração há anos. Libera o teu esposo nessa noite, porque o teu coração não é uma cela, não é um presídio. Ele não tem que estar preso por algemas aí. Peça perdão a ele, confessa a ele. Senhor, no nome de Jesus... Senhor, eu te apresento cada casal, Senhor. Deus, começa a ministrar, Senhor, em cada interior. Senhor, que haja cura, Senhor, nos relacionamentos. Que o teu amor, Senhor, possa inundar os corações, ó Pai. Que a tua presença, Pai, possa abençoar cada casal nesta noite, Senhor. Deus, que haja concordância, Senhor. Que haja confissão de pecados, arrependimento, ó Pai. Que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, o amor, Senhor, seja o primeiro lugar, que o Espírito Santo, ó Pai, possa operar em cada casamento, Senhor, que a tua presença venha ser gerada, Senhor, em cada interior. Oramos nesta noite, Senhor, por cura, Senhor, por reconciliação, por restauração, por perdão nesta noite, Senhor, que haja liberações dos céus, Senhor, sobre esta igreja, Senhor, sobre cada casal representado, Espírito Santo, Senhor, se porventura, Senhor, existe algo, Senhor, existe uma falta de perdão, Senhor, alguma atitude, Senhor, algo do passado, ó Pai, que essa pessoa, Pai, não consegue perdoar, Senhor, que nesse momento venha ser gerado cura, Senhor, Espírito Santo, oramos, Pai, certos da vitória, em nome de Jesus, ó Pai, que as palavras liberadas, que os testemunhos liberados, Senhor, traga cura, traga revelação, Pai, em cada casal. Oramos, Senhor, certos da vitória de cada casal. Libera sobre a sua esposa agora uma palavra de amor, libera agora sobre ele, sobre ela. Fale para ela que você o ama. Fale para ele que você o peça perdão. Fala assim, amor, me perdoa se eu errei em alguma área, se eu fiz algo que te aborreceu. Libera nesta noite uma palavra sobre o seu cônjuge agora. Diga para ele, ainda que eu tenha errado, eu vou melhorar, eu vou me posicionar. Que no nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Glória Senhor. a Jesus. O Espírito Santo, ele está ministrando algo ao meu coração. Aleluia. A respeito de vida sexual.
A Bíblia diz que o teu corpo pertence ao teu esposo. E o corpo do teu esposo pertence a você. E eu não posso afirmar com todas as palavras aqui dessa igreja, nessa noite, mas eu conheço mulheres e que o maior castigo que ela dá ao esposo é não ter vida sexual com ele. Eu quero te dizer que Paulo ele diz que o esposo, né, e a esposa eles teriam no máximo 3 dias para se distanciar, mas por jejum e em concordância. Quando você se abstém do teu papel, mulher, de ser esposa, né, de contribuir nos atos nupciais, dentro do quarto, né, de cumprir com nossos deveres de mulher, eu quero te dizer que você está dando legalidade para um espírito terrível entrar no teu casamento. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele deseja, de fato, curar o teu relacionamento. Não sei como que está o relacionamento da igreja, não sei como é que está o seu relacionamento, mas eu quero te dizer, o teu relacionamento representa a igreja de Cristo. Se um membro está doente, todo o corpo perece. Talvez você olhe para ele e fale, hoje ele não merece, porque essa semana inteira ele não fez por merecer. Faça o teu papel de mulher e fala para o Espírito Santo, eu estou fazendo a minha parte. Eu oro, não é fazer por vingança não, é orar. Para o Espírito Santo, toma o meu esposo nas suas mãos. Libera o coração do meu marido para mim. Talvez o coração do teu marido, talvez ele não seja aquele homem carinhoso que você deseja que ele seja. Não seja como realmente Cristo é o noivo da igreja. Mas a tua oração, ela move os céus. A nossa oração, mulheres, entenda o que eu estou te dizendo. A minha e a tua oração move o coração de Deus. Isso também cabe aos esposos. Se a tua esposa, ela anda de conformidade, né, de desacordo com os princípios da palavra de Deus, com aquilo que Deus colocou para nós como base, como prioridade, intervenha sobre a vida dela no mundo espiritual. Você, marido, é a autoridade sobre a tua mulher no mundo espiritual. Então, ao invés de dizer, a minha mulher é terrível, ter uma mulher igual a minha é melhor que nem tivesse. Eu não quero ter uma mulher desse jeito, eu não quero ter um marido desse jeito. Isso são palavras que vocês estão nutrindo no mundo espiritual. E a tua palavra, ela é uma assinatura, é como se você estivesse assinando um cheque. É como se você estivesse pegando uma nota promissória, aquela que Cristo rasgou na cruz. É como se você pegasse um pedacinho dela e desse a uma entidade falando aqui, eu estou te entregando. Eu estou dizendo para você, a minha mulher não vale nada. A minha esposa é relaxada, ela não cuida da casa, ela não cuida dos filhos, ela não faz nada direito. Esposo, em nome de Jesus. Se você tem uma esposa assim dentro de casa, esposa, eu vou te ensinar como que eu gosto, mas com amor, com carinho. Fala, esposa, olha só, eu gosto da louça assim, eu gosto da comida assim, a minha roupa, eu gosto dela assim, os sapatos, eu gosto assim, os sapatos das crianças, eu gosto de tudo assim. Mas faça com amor, com carinho. A única vez em que eu vejo Jesus quebrando tudo é quando eles estavam fazendo a casa dele de comércio. Tudo que Cristo fazia, ele fazia com amor. Então, marido, você é a cabeça da casa, você é o governo da casa. Se mova com entendimento e com a direção do Espírito Santo. O Senhor me incomodou para falar, a gente já ia fechar, já ia orar para isso. Mas se Deus falou, porque alguém aqui precisa ouvir. Então, fala para o Espírito Santo, eu quero meu casamento estabelecido na rocha, que é Cristo Jesus. A mágoa, a tristeza, a amargura, o ódio não pode ser o pilar do teu casamento. Você não pode se mover por ódio. Você não pode se mover por tristeza e nem por mágoa. Você precisa se mover pelo amor. Amém, querido? Aplaudam o Senhor nessa noite. Nós agradecemos que Deus possa abençoar a vida de vocês, que essa igreja ela possa crescer em graça e conhecimento da parte de Cristo. Que Deus te abençoe. Foi uma honra estar aqui com os irmãos. Um dia, se Deus permitir, a gente ministra sobre o mundo espiritual, que é regido por palavras, a vigilância nas palavras liberadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Agradecemos a oportunidade, tá, pastor? Amém? Amém? Deus abençoe.